Às vezes parece que minha casa tem vida própria. Era uma vez o meu santuário, um espaço luminoso e tranquilo onde eu podia respirar livremente. Mas agora, cada canto está cheio de vozes estrangeiras, cada respiração pesada com o caos. Meu nome é Angélica e passei a maior parte da minha vida sozinha. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha apenas 5 anos de idade. Minha avó se tornou meu tudo aquela que me criou, que me ensinou a ver o mundo com amor e paciência. Ela era minha âncora, minha guia, minha única família. Quando ela faleceu, não muito tempo depois, fiquei totalmente sozinha. Essa perda criou um vazio que nada poderia preencher. Mas a vida continuou. Antes do meu casamento, achei que tinha encontrado uma nova família no Carlos, meu então noivo. Estávamos juntos há muito tempo e quando ele pediu em casamento, eu tinha certeza de que era minha chance de felicidade, de um novo começo. Nos casamos há 2 anos e nos mudamos para uma linda casa geminada de 2 andares que eu havia alugado antes do nosso casamento. A casa parecia perfeita. Estava em uma ótima localização com grandes janelas que enchiam os quartos de luz. Quando Carlos se mudou, ficar lá parecia a escolha lógica, e parecia que tudo em nossas vidas finalmente havia se encaixado. Tínhamos amor, casa, trabalho, estabilidade. Trabalhei em casa como assistente de redação de uma grande editora, o que me permitiu administrar minha carreira e nossa vida doméstica com eficiência. Carlos sempre foi muito solidário e muitas vezes disse o quanto ele amava voltar para casa apenas para nós dois em nossa casa aconchegante. Sabe o que é ótimo nesse lugar? Ele costumava dizer, descansando no sofá depois do jantar. É grande o suficiente para visitas familiares. Meus pais vão adorar aqui. Eu sempre sorria nervosamente sempre que ele tocava no assunto. Sim, talvez, eu respondia, tentando esconder meu desconforto. O pensamento dos convidados me inquietou, embora eu nunca tenha dito isso ao Carlos. Tudo mudou no dia em que sua irmã, Sara, apareceu sem avisar, acompanhada de seus 2 filhos em idade escolar, Tommy e Lisa. Ainda me lembro de abrir a porta e vê-los. Sara estava usando um vestido de verão brilhante, segurando uma mala enorme e bolsas cheias de brinquedos, enquanto seus filhos corriam ao redor dela animadamente, alheios a como suas ações já estavam me perturbando. "Oi, Angélica!" ela exclamou, empurrando seu caminho por mim para dentro de casa. As crianças precisam passar algum tempo com o tio, sabe? Influência masculina e tudo mais. Eu fiquei lá, pego de surpresa, enquanto seus filhos Tommy e Lisa corriam para nossa sala de estar, deixando pegadas sujas no tapete branco imaculado. Carlos apareceu atrás de mim, radiante como se isso fosse totalmente normal. "Isso não é ótimo, Angélica", ele disse, me cutucando de lado com um sorriso. "As crianças podem ficar no quarto de hóspedes e Sara pode ficar no meu escritório." Eu vacilei. "O escritório? Mas é aí que eu trabalho." "Você pode trabalhar em qualquer lugar, querida", disse Carlos, já carregando malas para cima enquanto divagava sobre como era maravilhoso tê-las conosco. Era para ser apenas para as férias escolares, mas naquela noite fiquei acordado, ouvindo o caos lá embaixo. Os filhos de Sara estavam discutindo sobre o controle remoto da TV, seus gritos ecoando pela casa. Sara reclamou do jantar que eu tinha preparado, embora, em retrospectiva, eu não tivesse ideia de que isso era apenas o começo. Eu não poderia imaginar que esse momento desencadearia uma cadeia de eventos, que gradualmente destruiria meu casamento. As semanas seguintes foram um inferno puro. Os filhos de Sara estavam completamente incontroláveis. Eu nunca tinha visto um comportamento assim. Editei livros sobre juventude conturbada, mas isso superou tudo o que encontrei. "Ei, senhora estúpida!" Tommy gritou do outro lado da mesa do café da manhã uma manhã, suas mãos manchadas com algo que eu esperava que fosse apenas sujeira. "Quero panquecas!" Tentei acalmá-lo. "Primeiro, por favor, lave as mãos e segundo, meu nome é Angélica, ou tia Angélica." Mas Lisa interrompeu, derramando deliberadamente seu suco de laranja no chão. "Mamãe diz que não precisamos ouvir você
porque você não é realmente da família. Olhei para Sarah, esperando que ela corrigisse seus filhos. Mas ela se sentou em uma poltrona, percorrendo o telefone como se nada estivesse acontecendo, ocasionalmente olhando para cima para dizer coisas como: crianças serão crianças, ou elas estão apenas se expressando. Certa manhã, quando eu estava particularmente exausta, lutando para cumprir um prazo crítico de trabalho, Sarah invadiu meu espaço de trabalho improvisado na sala de estar. As crianças precisam de almoço, declarou ela, como se eu fosse seu chefe pessoal. Algo orgânico, sem açúcar, talvez um pouco de suco fresco e sanduíches sem glúten. Sarah, eu tenho um prazo muito importante, comecei, mas ela me cortou com um revirar de olhos. Oh, por favor, ela disse como se eu não estivesse à beira de um colapso. Você fica em casa o dia todo digitando. Isso não é um trabalho de verdade, ao contrário de ser mãe. Os dias se desfizeram em um ciclo interminável de cozinhar, limpar, tentar fazer malabarismos com o trabalho doméstico e me apegar desesperadamente ao meu trabalho. Os filhos de Sarah limpavam seus quartos, espalhando mãos sujas nas paredes e jogando comida durante os jogos. A pior parte foi que Carlos parecia completamente alheio a tudo isso. Ele voltava para casa e relaxava, sem saber como nossa paz estava se desfazendo, como nossa casa estava se transformando em uma pista de obstáculos, e como eu estava afundando no desespero. Como de costume, ele dizia que tudo ficaria bem, mas eu podia sentir a frustração crescendo e a exaustão crescendo. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, as férias escolares chegaram ao fim. Na manhã em que Sarah e as crianças foram embora, puxei Carlos de lado para uma conversa séria. Carlos, precisamos conversar sobre o que acabou de acontecer, disse eu, ainda exausto da provação. O que quer dizer? Não foi ótimo tê-los aqui? Ele parecia genuinamente intrigado. Não, não foi, eu disse com firmeza, apontando como os filhos de sua irmã tinham sido desrespeitosos e como ela não tinha levantado um dedo para ajudar. Não consegui fazer nenhum trabalho e você não me disse o que esperar quando eles ficaram, acrescentei com pesar. Vi seu rosto pálido. Por favor, não convide ninguém sem discutir isso comigo primeiro, concluí, esperando sua compreensão. Carlos pareceu surpreso, mas acabou assentindo. Tudo bem, querida. Prometo, da próxima vez, falo com você primeiro. Passei as semanas seguintes tentando reconstruir nosso relacionamento, restaurar alguma aparência de ordem em nossa casa e recuperar meu bem-estar mental. As paredes precisavam ser repintadas, os móveis precisavam de uma limpeza profunda e meus prazos de trabalho estavam mais apertados do que nunca. Enquanto isso, as dívidas haviam se acumulado perigosamente e também me lembrei de algo importante sobre nosso contrato de locação. Carlos, mencionei uma noite quando chegou em casa. Devo dizer que nosso senhorio é muito rigoroso com os hóspedes. Existem cláusulas específicas sobre isso no contrato de locação. Ele acenou com desdém. Não se preocupe, querida. Na verdade, por que não transferimos o aluguel para o meu nome? Então você não terá que se estressar mais com isso. Transferimos o aluguel para o nome dele no dia seguinte, embora eu continuasse pagando o aluguel da minha conta como de costume pelos próximos 6 meses. A vida finalmente parecia voltar ao normal. Ou, assim pensei. Comecei a pôr o trabalho em dia quando, numa manhã de terça-feira, ouvi Carlos falando animadamente na cozinha. Claro! Você pode ficar com a gente, mãe. Temos muito espaço. Você e papai podem ficar com o quarto principal e vamos descer as escadas para o quarto de hóspedes. Meu estômago caiu. Corri para a cozinha bem a tempo de ouvir sua mãe dizer algo com dignidade sobre reparos de esgoto e a água sendo cortada em sua casa. Carlos, sussurrei com urgência, puxando sua manga. Podemos falar sobre isso primeiro? Ele cobriu o telefone com a mão. Mamãe e papai precisam de um lugar para ficar enquanto o encanamento está sendo consertado. O que há para falar? Sem esperar minha resposta, ele voltou à conversa. Naquela noite,
Tivemos nossa primeira briga de verdade em meses. Você me prometeu, Carlos. Você prometeu que discutiríamos essas coisas juntos. Eu disse, olhando-o diretamente nos olhos. O que você quer que eu faça, Angélica? Ele retrucou. Eles são meus pais. Não posso deixá-los sem água. Pare de ser tão egoísta. Na manhã seguinte, seus pais chegaram com bagagem suficiente para sobreviver ao apocalipse. Minha sogra, Maura, ignorando minha expressão descontente, imediatamente começou a reorganizar meus armários de cozinha, criticou minha escolha de material de limpeza e comentou sobre a camada de poeira nos peitoris das janelas. Angélica, querida, ela chamou da sala de estar, onde estava instruindo o marido Gastão sobre a disposição dos móveis. Quando você terminar com o que quer que esteja fazendo naquele computador, precisaremos de um jantar adequado. Nenhuma daquelas saladas bobas que você faz. Cerrei os dentes, recusando-me a mostrar minha frustração para Maura, que continuou como se fosse seu direito ditar como minha vida deveria ser administrada. Na verdade, estou trabalhando agora. Tenho um prazo, disse, esperando que ela aceitasse a dica e me deixasse em paz. Ela apenas riu, lançando um olhar para Gaston, que folheava preguiçosamente um jornal na mesa da cozinha. Ficar em casa o dia todo não é trabalho, ela zombou com um sorriso. Os dias começaram a se confundir em um fluxo interminável de críticas, caos e tentativas de me concentrar no meu trabalho. Tentei compor e-mails para colegas enquanto Maura pairava sobre mim, comentando minha postura e me dizendo que eu me curvava demais. Se eu me sentasse para editar manuscritos, ela imediatamente encontraria uma nova tarefa para mim, como dobrar folhas do jeito certo, porque aparentemente eu estava fazendo errado toda a minha vida adulta. Uma noite, depois que Maura reorganizou o conteúdo dos meus armários mais uma vez, me virei para Carlos. Preciso de ajuda. Não consigo acompanhar tudo isso. Ele olhou para mim com simpatia e disse: Você está certo. Por um momento, senti um vislumbre de alívio, mas desapareceu assim que ele acrescentou: Eu deveria tirar uma folga do trabalho. Papai e eu temos pensado em fazer uma pescaria para realmente nos unirmos como pai e filho. Eu não podia acreditar no que ouvia. Não foi isso que eu quis dizer. Mas ele já estava fazendo as malas, animado como uma criança na manhã de Natal. Na manhã seguinte, ele e Gaston foram embora, me deixando sozinha com Maura. Bem, disse ela, com as mãos no quadris, no momento em que a porta se fechou atrás deles. Agora que você não está ocupado com seu pequeno trabalho de computador, podemos finalmente colocar esta casa em ordem. Olhei para o meu laptop, onde 3 e-mails urgentes do meu chefe aguardavam minha resposta. Depois, para a expressão determinada de Maura. Naquele momento, percebi que algo fundamental em meu casamento havia mudado e não para melhor. Mas as coisas pioraram no dia seguinte, quando a campainha tocou. De pé estava Sarah, com Tommy e Lisa, cercada por ainda mais bagagem do que antes. Desculpe a surpresa, ela começou antes que eu pudesse dizer uma palavra, empurrando as crianças para dentro de casa. Eles sentiam muita falta dos avós, só tivemos que passar por aqui. Eu congelei na porta, incapaz de acreditar no que estava acontecendo, quando Maura apareceu atrás de mim, gritando de alegria. Meus bebês! Ela imediatamente abraçou as crianças e acrescentou com entusiasmo. Sarah, querida, você chegou bem na hora. Angélica estava prestes a começar o jantar. Só que eu não estava prestes a começar o jantar. Eu tinha planejado participar de uma videochamada crítica com minha equipe de publicação. Claro, nada disso importava para ninguém. Na verdade, comecei a protestar. Tenho uma importante reunião de trabalho. Sempre com as desculpas. Sarah revirou os olhos. Mamãe diz que você fica sentado em frente ao computador o dia todo fingindo trabalhar. Os dias seguintes foram de pura tortura. Enquanto Carlos e Gaston aproveitavam a pescaria, me vi preso em uma casa consumida pelo caos. As crianças correram por todos os cômodos, deixando rastros de brinquedos, sujeira e migalhas em seu rastro. Sarah passava os dias em videochamadas com amigos, reclamando da minha culinária, enquanto Maura criticava cada detalhe do meu comportamento. Ninguém levantou um dedo para ajudar.
mas todos tinham uma opinião sobre como eu estava fazendo tudo errado. Quando Carlos e seu pai finalmente voltaram depois de 5 dias, eu estava pronto para uma conversa séria. Eu havia ensaiado várias vezes em minha mente, determinado a explicar com firmeza, mas de forma justa, o quão insuportável a situação havia se tornado. Mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, Carlos irrompeu pela porta, brilhando de felicidade. "Isso é incrível!" ele exclamou, abrindo bem os braços como se não percebesse o caos ao seu redor. "A família toda junta. Deveríamos fazer isso com mais frequência." Meu coração afundou. "Mais vezes?" eu repeti, mas ele parecia não me ouvir. "Sim, papai e eu conversamos muito durante a viagem. Sabe o que seria ótimo? Se todos nós vivêssemos juntos por um tempo, como uma família de verdade." Descalços e com as mãos enlameadas, as crianças passaram correndo, deixando marcas na escada que eu acabara de limpar. Sara ligou do andar de cima, dizendo que precisava de toalhas limpas. Maura apareceu da cozinha para me lembrar que era quase hora do jantar. "Carlos, consegui forçar a saída. Podemos conversar depois, em particular?" Mas ele apenas me acenou, apontando para a tela do telefone, onde Gaston estava mostrando a todos fotos de sua viagem. Naquela noite, fiquei acordado em nosso quarto de hóspedes apertado. Através das paredes finas, o barulho implacável continuava. A cama, em nosso quarto, agora ocupada por seus pais, rangia a cada movimento. Os filhos de Sara corriam, apesar da hora tardia, e o zumbido do micro-ondas ecoava mais uma vez da cozinha. Meu telefone tocou na mesa de cabeceira. Mais um e-mail do meu chefe, o segundo prazo perdido naquela semana. O e-mail foi breve, mas nítido. "Precisamos conversar." Minha vida tinha virado um pesadelo. Eu estava cercada por pessoas que me tratavam como uma empregada, por crianças que destruíam tudo à vista e por um marido que não percebia ou se recusava a ver que eu estava no meu ponto de ruptura. Na manhã seguinte, acordei cedo, determinado a fazer algo produtivo antes que todos se levantassem. Fui para o home office, meu único refúgio nesse caos. Mas assim que abri a porta, meu coração afundou. Sara estava sentada na minha mesa, meu laptop de trabalho aberto na frente dela, e Tommy e Lisa estavam esparramados no chão ao redor dela. Suas mãozinhas estavam pegajosas de cola e a sujeira espalhada por toda parte. Parecia que metade do jardim havia sido trazido para dentro. "Oh, que bom, você está de pé", disse Sara sem sequer olhar para mim. "As crianças têm um projeto escolar para amanhã, então estamos usando seu laptop para pesquisa." "Esse é o meu laptop de trabalho", comecei, lutando para manter a calma. "Tenho prazos." "Não seja tão egoísta", interrompeu Sara. "Isso é para a educação deles. Você pode fazer seu pequeno trabalho de digitação mais tarde." Saí do escritório e fui para a cozinha, onde Carlos pegava sua pasta, preparando-se para sair para o trabalho. "Carlos, eles tomaram conta do meu gabinete. Estão usando o meu laptop. Não consigo trabalhar", disse, tentando soar composto. "Angélica", murmurou, olhando para o relógio. "Estou atrasado para uma reunião. Basta compartilhar o laptop, ok? É para a escola." Senti algo dentro de mim fervendo. Sem dizer mais uma palavra, fui ao banheiro, esperando que um banho quente me ajudasse a organizar meus pensamentos. Mas quando abri a porta, quase amordacei. O banheiro era um desastre. Pegadas enlameadas cobriam o chão e marcas de mãos manchavam as paredes. "Oh, yeah!" A voz de Lisa soou atrás de mim. Precisávamos de um local para misturar lama para o nosso projeto. Tommy disse que o banheiro era perfeito porque já tinha água. Fiquei ali parado, encarando a destruição, sem conseguir falar. Em algum lugar da casa, Maura estava reclamando sobre os planos de almoço, e Sara estava gritando para as crianças para trazer mais materiais para o seu projeto. Algo dentro de mim estalou. Sem dizer uma palavra, comecei a limpar o banheiro. Cada passagem do esfregão, cada esfrega do azulejo, parecia mais um prego no caixão do meu casamento. Quando terminei, fui para o nosso quarto agora, apenas o quarto de hóspedes, e olhei em volta. Minha vida havia se tornado uma bagunça caótica, sem paz e sem entendimento. Na manhã seguinte, depois de esperar Carlos sair para o trabalho,
Contei até 60 para garantir que seu carro havia sumido. Então, me movi silenciosamente. Arrumei uma pequena bolsa com algumas roupas, produtos de higiene pessoal e meu carregador de telefone. A única coisa que eu realmente precisava era do meu laptop. Sarah estava na cozinha, reclamando do café da manhã que eu não tinha feito. Ninguém percebeu quando saí pela porta da frente. Ninguém me parou ou perguntou para onde eu estava indo. O hotel em que me hospedei não era chique, mas oferecia 3 coisas que eu precisava desesperadamente: silêncio, privacidade e paz. Pela primeira vez em semanas, pude ouvir meus próprios pensamentos. Tomei o banho mais longo da minha vida, pedi serviço de quarto e até consegui fazer algum trabalho. Fiquei esperando meu telefone explodir com ligações e mensagens. Certamente Carlos teria notado que eu tinha ido embora. Alguém deve ter se perguntado para onde a pessoa que cozinhava e limpava havia desaparecido. Mas as horas passavam e meu telefone permanecia em silêncio. Sem ligações, sem mensagens, sem perguntas sobre onde eu tinha ido ou por quê. Depois de 3 dias de silêncio e solidão, decidi voltar para casa. Não porque senti falta deles ou me senti culpada, mas porque precisava de respostas. Quando me aproximei da nossa porta da frente, o som da música e as risadas que se espalhavam do lado de fora me deram a primeira noção do que me esperava. Mas eu não estava preparado para o que vi. A porta estava entreaberta e entrei, sem ser notada. Diante de mim estava uma cena saída direto de um filme de festa. Estranhos lotavam a sala, que era decorada com serpentinas coloridas. Pratos de comida cobriam todas as superfícies, copos de bebidas empoleirados precariamente nos braços dos sofás, e a cacofonia de risos e música enchia o ar. No meio do caos, avistei Carlos. Ele estava dançando com Sarah no centro da sala, ambos rindo, como se não houvesse problemas nem responsabilidades. No sofá, eu havia limpado meticulosamente parentes desconhecidos, esparramados, bebendo e conversando como se fossem donos do lugar. Eu me movia pela sala como um fantasma, despercebido por qualquer um. Meu peito apertou de raiva e humilhação, mas eu fiquei em silêncio, fazendo o meu caminho em direção à cozinha. Foi quando os ouvi. Maura estava conversando com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Não gastávamos 1 centavo em hotéis ou restaurantes, gabava-se, alheia à minha presença. Na verdade, não havia nenhum reparo necessário em nossa casa. Só precisávamos de uma mudança de cenário. E você tem uma governanta livre também, respondeu a mulher com uma risadinha. Maura sorriu. Exatamente, uma governanta livre. Embora ela não seja muito boa nisso, sempre reclamando do trabalho dela. Dá para acreditar que ela fugiu por 3 dias? Ninguém nem sentiu falta dela cozinhando. Eles caíram na gargalhada, o som me atingindo como golpes físicos. Fiquei congelado, suas palavras cortando fundo. Tudo isso, o encanamento quebrado, os reparos urgentes, tinha sido uma mentira. Eles simplesmente me usaram para desfrutar de férias gratuitas às minhas custas. Algo dentro de mim estalou. Abri caminho no meio da multidão até encontrar Carlos. Ele ainda estava dançando, com um copo na mão, rindo sem se importar com o mundo. Precisamos conversar, eu disse, agarrando seu braço. Ele parecia irritado, mas me permitiu puxá-lo para o corredor. Sua mãe acabou de dizer a todos que não havia necessidade de conserto na casa deles, eu disse, minha voz tremendo de raiva. Eles só queriam um lugar livre para ficar. Você sabia disso? Ele deu de ombros, como se não importasse. Esse gesto de desprezo destruiu o que restava do meu casamento. E daí? Ele disse. Eles são família. Eles precisavam de uma pausa. Uma pausa? Eu explodi. Eu cozinhava para eles, limpava para eles, enquanto eles me insultavam e tomavam conta da minha casa. E você sabia que era tudo mentira. Pare de ser tão dramático, ele retrucou, olhando para mim com desdém. Você simplesmente não entende o que é família, porque você é órfão. A palavra órfão me bateu como um tapa. Imagens do acidente de carro que levou meus pais, minha avó que me criou sozinha e seu lugar vazio em nosso casamento passaram pela minha mente. Sim, continuou ele com a voz cruel.
Você é apenas um perdedor solitário que nunca vai entender o que significa ter uma família de verdade. Talvez se o fizesse, não seria uma vadia tão egoísta. Lágrimas ardiam em meus olhos, mas eu me recusava a deixá-las cair. Sem mais uma palavra, fui até o que costumava ser nosso quarto e comecei a arrumar minhas coisas. A festa continuou como se nada tivesse acontecido. Ninguém tentou me impedir, nem mesmo Carlos. Quando voltei para o hotel, sentei na cama, com as mãos tremendo, e abri meu laptop para começar a procurar apartamentos online. Meu telefone tocou. A tela exibia uma ligação do nosso senhorio. Angélica, a voz do senhor. Tenho recebido inúmeras reclamações de vizinhos sobre sua propriedade. Minha antiga propriedade, corrigi. Eu não moro mais lá. O contrato foi transferido para Carlos. Houve uma pausa pesada na linha. Sim, bem, continuou ele. Os vizinhos estão relatando festas barulhentas, barulho excessivo a qualquer hora, crianças correndo em áreas comuns e vários ocupantes não autorizados. Isso soa horrível, respondi, mantendo meu tom neutro. Mas como eu disse, não é mais minha responsabilidade. Bacchini suspirou profundamente, sua voz tensa, mas mantendo uma vantagem profissional. Quero que saibam que terei que tomar as medidas mais rigorosas permitidas pelo contrato de locação, disse Bacchini com firmeza. Estou te ligando por respeito porque você foi um bom inquilino por muito tempo. Bacchini? Respondi calmamente, reprimindo um sorriso irônico. Mas você vai precisar discutir isso com o Carlos. Agora, ele é o único responsável pela locação. Depois que desliguei, senti um peso levantar dos meus ombros, um fardo que carreguei por muito tempo. Não me incomodei em avisar Carlos sobre a ligação. Deixe-o lidar com as consequências de suas escolhas. No dia seguinte, encontrei um apartamento pequeno, mas aconchegante, em um bairro tranquilo do outro lado da cidade. A senhoria, uma gentil idosa que morava no andar de baixo, era professora aposentada. Ela ficou encantada ao saber que eu trabalhava de casa. É bom ter alguém por perto durante o dia, disse ela com um sorriso. Pela primeira vez em semanas, dormi a noite inteira sem ser acordada pelo som de um micro-ondas ou pelo bater dos pés das crianças. O silêncio me envolveu e finalmente me senti segura. Tomei longos banhos quentes, pedi a entrega de comida e trabalhei perto da janela, observando a rua tranquila abaixo. Parecia o começo de uma nova vida. Mas 2 semanas depois de minha existência tranquila, um telefonema quebrou minha paz. Era o Carlos. Angélica, estamos com sérios problemas. Ele deixou escapar sem sequer uma saudação. Bacchini veio hoje. Ele está exigindo aluguel em dobro e algumas penalidades. Escutei em silêncio, continuando a digitar no meu documento. Você sabia que era contra o aluguel dar festas e convidar tantos convidados. Por que você não me contou? A voz do Carlos ficou mais alta. Eu fiz, respondi calmamente. Mais de uma vez. Você simplesmente não queria ouvir. Bem, eu não li tudo quando transferimos o aluguel para o meu nome, murmurou. Olha, você pode falar com Bacchini? Ele te respeita. Talvez você possa explicar? Eu o detive antes que ele pudesse continuar. Explicar o quê? Que violou todas as condições do contrato? Que você transformou nossa casa em um hotel para sua família? Que ignorou todos os avisos? Não, Carlos. Mas mamãe e papai já foram multados pelo barulho. Os filhos de Sara estavam correndo pelos corredores à meia-noite e os vizinhos chamaram a polícia. Precisamos da sua ajuda, Angélica. Você sempre foi o único que poderia consertar as coisas. Pensei em todas as vezes que tinha consertado suas bagunças, limpado, suportado os insultos, tolerado o barulho e o caos. Não, eu disse com firmeza. O que quer dizer não? Ele parecia genuinamente chocado. Quero dizer que você tem sua grande família. Aqueles que, como você diz, entendem o que significa ter uma família de verdade. Deixe que eles te ajudem. Adeus, Carlos. Desliguei o telefone e voltei ao trabalho. Pela primeira vez em muito tempo, me senti leve. Às vezes eu até sorria, sabendo que o karma não precisava da minha ajuda. No dia seguinte, Carlos ligou novamente. O nome dele brilhou na tela e eu quase ignorei, mas algo me fez pegar. Eles se foram, disse ele sem qualquer introdução.
Mamãe, papai, Sara, as crianças, todos foram embora. Volta para casa, Angélica. Podemos consertar isso, voltar a ser como era. Quase ri do absurdo da proposta dele. Voltar para como era? Como se os últimos meses pudessem ser apagados como marcas de lápis em uma parede. Não tem volta, Carlos, respondi friamente. Por favor, sua voz rachou. Baquini está exigindo muito dinheiro. Talvez pudéssemos dividir os custos? As penalidades, o aluguel duplo. Eu não posso pagar isso sozinho. Fiz uma pausa, mas apenas para solidificar minha determinação. Não, Carlos, eu disse com firmeza. Isso não é mais problema meu. Encerrei a ligação, respirei fundo e voltei para minha nova vida. Eu ri, agudo e amargo, o som surpreendendo até a mim. Ah, agora você quer dividir as coisas de forma justa? Eu disse em voz alta, sarcasmo escorrendo de cada palavra. Onde estava esse senso de justiça quando eu estava cozinhando e limpando para você e sua família? Quando tomara conta do meu escritório, da minha casa, da minha vida? Carlos começou a falar, mas eu o interrompi. E a sua grande e unida família? Sua verdadeira família? Certamente, eles vão te ajudar a pagar. Afinal, sou apenas um órfão solitário que, como você disse, não entende os valores familiares. Lembra? Ele ficou calado. Talvez pela primeira vez, ele percebeu o quão vazias suas desculpas soavam. Uma semana depois, ouvi de nossa amiga em comum, Amy, que o senhor ela me contou como ele ficou na porta dos pais com as malas, mas eles se recusaram a deixá-lo entrar. A ironia era quase poética. A família muito real que ele lutou tanto para defender de repente lhe deu as costas. A última ligação de Carlos veio quando eu estava terminando o jantar no meu pequeno, mas aconchegante apartamento. Meus papéis de divórcio, arquivados naquela manhã, estavam na mesa de centro. Por favor, Angélica, ele começou, sua voz áspera como se tentasse transmitir desespero. Perdi tudo, a casa, a família. Cometi um erro. Poderíamos recomeçar. Aprendi a lição. Olhei em volta. Meu apartamento estava tranquilo. Meu laptop estava sobre a mesa, exatamente onde eu o havia deixado. Minha caneca de café estava exatamente onde eu a havia colocado naquela manhã. Não havia caos, nem bagunça, nem vozes altas ou traços indesejáveis de qualquer outra pessoa no meu espaço. Esta era a minha casa, e continha apenas o que eu tinha escolhido. Você está certo sobre uma coisa, Carlos, eu disse, mantendo minha voz calma. Você perdeu tudo, mas você mesmo perdeu, uma escolha de cada vez. Toda vez que você escolheu sua família em vez de nosso casamento, ignorou meus sentimentos, observou-os me tratarem desrespeitosamente e não fez nada. Fiz uma pausa antes de continuar. Já pedi o divórcio. Não, isso não está em discussão. Você me mostrou quem você é e o que eu signifiquei para você. Considere este o meu presente para você. Eu nunca vou perder mais um momento da minha vida pensando em você. Desliguei antes que ele pudesse responder e imediatamente bloqueei seu número. Lá fora, o sol estava se pondo, pintando o céu em tons vivos de laranja e rosa. Na minha mesa, havia um manuscrito novo esperando minha atenção. Meu telefone permaneceu abençoadamente silencioso e, pela primeira vez em muito tempo, me senti livre. Às vezes, me pergunto o que minha avó diria se pudesse me ver agora. Ela sempre me disse que família não é sobre sangue, é sobre amor, respeito e lealdade. Claro que ela tinha razão. Posso ser órfão, como Carlos tão desdenhosamente apontou, mas agora entendo algo importante. Estar sozinho não é o mesmo que estar sozinho. E às vezes, as pessoas que você chama de família não merecem esse título. Nesses momentos, você tem que se salvar. Foi exatamente o que eu fiz.